Olá, então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre frações. Olha só que legal. Primeira coisa, o que a gente precisa saber sobre frações? Toda fração, ela possui um numerador e um denominador, certo? O denominador, ele é aquele número que fica embaixo da fração. Mas o que ele representa na fração? Ele representa a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Nesse caso, esse daqui é uma circunferência inteira, um círculo inteiro, e ele foi dividido em 5 partes iguais. Então, essa divisão de 5 partes iguais, ela se torna o denominador, tá? O numerador, ele vai ser tanto a parte pintada quanto a parte não pintada. Isso vai depender o que a questão pede de você, tá? Então, aqui está representando a quantidade pintada, tá? Então, 3/5, o numerador está representando aqui a parte pintada, 1, 2, 3, né? E aqui, o numerador está representando a parte que não está pintada, 2/5. Lembrando, ó, que se a gente pegar 3 mais 2, eu vou ter 5/5, que é a parte inteira. Se eu pintar essas duas bolinhas aqui, eu vou ter toda a circunferência pintada, ok? Então, aqui, eu tenho um exemplo de como que funciona essa questão aí das frações, tá? Parte inteira, foi pintada toda ela. Então, eu tenho uma parte no total de uma divisão só, né? Ele é a própria divisão dele mesmo. Nessa segunda figura, eu tenho uma divisão do inteiro em duas partes. Então, o que está em vermelho é a representação da parte pintada. E o que está em azul é a representação da parte que não está pintada, certo? Então, olha só. Uma parte no total de 2. Denominador 1, 2 aqui. Denominador 1, 2 aqui. E parte não pintada aqui e parte pintada aqui, ok? Então, terceira figura foi dividida em 3 partes iguais. E essas 3 partes iguais foram 2 pintadas, numerador, e 3 partes totais, tá? Uma parte que não foi pintada, do total de 3 que foram divididas, tá? Aqui nós temos 4 partes que foi dividido o mesmo inteiro lá desde o início, só que nesse caso aqui, a gente utilizou, só foi pintado uma parte do total de 4. E o que não foi pintado foi 3 de 4. Se a gente somar ó, os dois numeradores, 1 mais 3, nós vamos ter 4/4, que é a mesma situação de antes. 4 dividido por 4, a gente vai ter que é 1, que é a parte inteira. A gente volta lá no 1, tá? Aqui na próxima figura, nós temos a mesma questão, ó. 1, 2, 3, 4, 5, em 5 partes que foi dividido. Então, 3 foram o total de partes que foi pintada, e 2 o total de partes que não foi pintada. E assim a gente vai ter em todas as outras figuras, ó. 5 pintadas e uma que não foi pintada, então, de 6 partes, tá? Aqui uma de 7 partes pintada e 6 de 7 partes que não foi pintada. 2 de 8 partes que foi pintada e 6 de 8 partes que não foi pintada. 2 de 9 partes que foi pintada e 7 de 9 partes que não foi pintada. Aqui, nós temos 2 partes pintadas no total de 10, e aqui nós temos 8 não pintadas no total de 10. Aqui, 4 pintadas no total de 11 e 7 não pintadas no total de 11. E aqui, 6 pintadas no total de 12 e 6 não pintadas no total de 12. Se a gente analisar essa figura aqui com essa daqui, ó, a gente percebe que a divisão das pinturas só tá ao contrário, mas elas têm a mesma ideia, tá? Mais pra frente a gente vai estar estudando frações equivalentes e
eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Bom, então agora eu vou representar para vocês as frações com feijões, tá? Então, aqui nessa parte que foi... nesse círculo, que é a parte inteira, que tá representando uma parte inteira, eu coloquei aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 feijões. Então, como eu só tenho uma parte aqui, eu terei o total de 24 feijões, ok? Bom, como nas frações a gente fala em divisão de partes iguais, a mesma quantidade que eu tinha lá na primeira divisão, eu tenho agora, só que eu dividi elas em duas partes iguais. Bom, quanto que significa 1/2 de 24? Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, 12 mais 12, 24. Só que quanto que significa 1/2? 1/2 é a metade, tá? Então, metade do valor será de 12. Ok? Ó, e as duas partes desse inteiro, as duas partes de duas, eu vou ter o total, que é 24. É só somar esse mais esse, ok? Agora, eu tenho a mesma parte inteira, só que dividida em 3 partes iguais. Novamente, o mesmo valor de 24 foi distribuído em 3 partes iguais. Então, olha só. Agora, quanto que é 1/3 do total de 24? 1/3 é uma parte de 3. Então, olha só, 2, 4, 6, 8. São 8 feijões, tá? Aí, se eu quiser duas partes do total de 3, o que que eu vou ter? Eu vou ter que somar 8 mais 8. 8 mais 8, 16, certo? E 8, 16, 24 é as 3 partes das 3 que foram divididas. Ok, então agora foi dividida a parte inteira em 4 partes iguais. Obviamente que os feijões necessariamente precisam ser divididos em partes iguais, na mesma quantidade em cada parte, tá? Então, as possibilidades de frações que podem surgir com um inteiro dividido em 4 partes são essas, ó, 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4, tá? Então, uma parte de 4 vai dar, ó, 2, 4, 6. Duas partes de 4 vai dar 6 mais 6, que vai ser 12. 3 partes de 4 serão 18. 6, 12, 18. E 4 partes de 4, 6, 12, 18, 24. Agora, nessa parte, nós temos o mesmo inteiro, só que agora ele está dividido em 6 partes iguais. Novamente, quando a gente fala em frações, a divisão é em partes iguais. Então, nós estamos usando como exemplo o número 24, né? Então, como que ele ficaria na divisão em 6 partes iguais? Cada parte aqui vai valer 4, olha só. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 e 6/6. Essas são as possibilidades de frações que poderão aparecer com essa quantidade de divisões, tá? Então, olha só. 1/6 representa 4. 2/6 representa 4 mais 4, 8. 3/6 representa 12.
4, 8, 12. 4 quartos, 1, 2, 3, 4, ó. 4 quartos representa 4, 8, 12, 16. E 5 sextos representa 4, 8, 12, 16, 20. E o total, que é os 6 sextos, representa o total de 24. Então, a parte inteira, 24, ok? Então, agora, o mesmo inteiro, ele foi dividido em 8 partes. Então, as possibilidades das frações que poderão aparecer no exercício ou coisa e tal, com a divisão de 8 partes, são essas possibilidades, ó. 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos, 4 oitavos, 5 oitavos, 6 oitavos, 7 oitavos e 8 oitavos. Ok, o que nós vamos fazer agora? Quanto que representa 1 oitavo de 24? Representa 1, 2, 3. 2 oitavos representa quanto? 6. 3 mais 3, 6. 3 oitavos. 3, 6, 9. É só ir contando, ó, bem simples. 4 oitavos. 3, 6, 9, 12. 5 oitavos. 3, 6, 9, 12, 15. 6 oitavos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 7 oitavos. Do 18 aqui, é só você somar mais 3, ó. 21. E 8 oitavos, o total de 24. Então, basicamente, olha só o que acontece. Se eu quiser os 7 oitavos, e eu sei que cada oitavo vale 3, então é só pegar o 3 e multiplicar pelo 21. 3 vezes 7, 21. Então, eu vou ter o resultado, tá? Então, agora, aplicando a aula que a gente viu em alguns exercícios, olha só como que vai ficar. Sara comprou uma dúzia de ovos. A gente sabe que uma dúzia equivale a 12, certo? Então, ó, ela comprou uma dúzia de ovos para fazer um bolo. Na receita, ela usou o quê? 1/4 deles. Então, eu sei que a fração utilizada, ela é aquela que é dividida em 4 partes, porque o denominador da fração, ela tá dizendo que é em 4 partes. Então, eu tenho um inteiro aqui dividido em 4 partes pra gente já adiantar. Aí pergunta, quantos ovos ela utilizou na receita e quantos ovos sobraram? Então, é simples, é só eu pegar 12 feijõezinhos, que é o total de uma dúzia, e eu ir distribuindo nessas 4 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Distribuí os 12 ovos nessas 4 partes. Olha só como que ficou fácil. Se ela usou 1/4 deles, é só eu olhar numa parte quantos ovos tem. Então, ela usou 3 ovos. Usou. E quantos ovos que sobraram? Obviamente, os ovos que sobraram foram aqueles ovos que ela não utilizou. Então, foram 3 no total de 4 partes que ela dividiu, né? Então, 3/4 dos ovos ela não utilizou, que vale 3, 6, 9. Então, foram 9 ovos que ela não usou. Viu como fica simples? A próxima questão diz o seguinte, ó. Um livro tem 36 páginas. Paulo já leu 7/9 delas.
Então, quantas páginas que ele leu? Olha só, primeiro, a nossa fração aqui é 7 nonos. É um inteiro dividido em 9 partes, ok? Então, eu já tenho ele aqui. E nós vamos pegar 36 feijõezinhos e ir distribuindo até chegar no 36. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Terminar de colocar os feijõezinhos, fazendo de conta que cada feijão aí é uma página do livro. Então, vamos descobrir quanto que é 7 nono delas. 7 nonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a quantidade que eu vou contar são essas aqui, tá? Então, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Então, ele leu 28 páginas. Leu 28 páginas, ok? Nessa questão, nós temos o seguinte, ó. Na turma de Sofia, 3/5 dos estudantes são meninos, mais 8 meninos, tá? Quantas meninas há ao todo na classe e quantos alunos há ao todo que estudam na turma de Sofia, tá? Então, primeiro nós temos uma fração aqui. Essa fração é 3/5. Então, o total de alunos, ele foi dividido em 5 partes, tá? Então, eu tenho aqui um inteiro que está dividido em 5 partes e cada aluno vai ser representado por feijões, ok? Aqui tá dizendo que 3/5, então, 1, 2, 3, essa parte aqui corresponde ao total de meninas. Mas nós temos a informação que existem 8 meninos. Se essa parte aqui, que são 3/5, 3 do total de 5, são ocupadas por meninas, então essa parte aqui, ela será ocupada por meninos, ó. E a quantidade total de meninos é de 8. Então, vai sobrar 4 para cada espaço aqui, ó. Então, 2, 4. Então, 2, 4. Lembrando novamente, ó, 3/5, tá? Então, foi dividido a turma inteira em 5 partes. 3/5, 1, 2, 3, isso daqui é ocupado por meninas. Os meninos aqui na questão diz que são 8. Então, se esse espaço foi ocupado por meninas, obviamente esse espaço será ocupado por meninos. A gente descobriu quanto que vale cada um aqui, então significa que cada um desses aqui também vale 4. Lembrando que todas as frações, elas são divididas em partes iguais, então não tem como ser diferente. Descobriu um desses aqui, tu descobre todos, porque todos têm a mesma quantidade, tá? Então, agora fica bem fácil da gente descobrir quanto que cada um, quanto tem de cada um. Meninas e meninos.
Olha só. Meninas são, olha só, 1, 2, 3. 3 de 5. E os meninos são 2 de 5. Então, olha só, meninas, 4, 8, 12. São 12 meninas e 8 meninos. 12 com 8 é igual a 20 alunos nessa turma. Ok?